Essa é a nossa terceira e última aula sobre os principais aspectos de PIS e COFINS. Nesse vídeo, trataremos das modalidades do PIS e da COFINS e outros aspectos relacionados. Iniciando aqui pelas modalidades, a gente tem três: a importação, o faturamento e a folha de pagamento. Sobre o faturamento, há informações que a gente já viu em outras aulas, como, por exemplo, as alíquotas serão aplicadas de formas diferentes, a depender do regime a que a empresa está submetido. Então, se ela está no regime cumulativo, ela vai pagar 0,65% de PIS, 3% de COFINS, e no regime não cumulativo, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS. Instituições financeiras e assemelhadas, a gente tem uma particularidade, porque para as contribuições de PIS e COFINS, elas estão sob o regime cumulativo, então elas vão pagar 0,65% de PIS, e COFINS, a alíquota é de 4%. No caso das importações, temos aqui alíquotas diferentes também para bens e serviços. Então, se uma empresa está importando bens, ela vai pagar ali 2,1% de PIS e de COFINS ela vai pagar 9,65%. Se ela está importando serviços, ela vai pagar ali 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. A base de cálculo, para bens seria ali o valor aduaneiro e a base de cálculo para os serviços é o valor pago por esses serviços antes da retenção do imposto de renda, mais os valores referentes a ISS e outras contribuições. Para as entidades sem fins lucrativos, vai incidir 1% de PIS sobre a folha de pagamento. Não há incidência de COFINS. Então, essas entidades sem fins lucrativos são os templos de qualquer culto, partidos políticos, sindicatos, federações, confederações, instituições de caráter filantrópico, entre outras. A base de cálculo, aí a gente volta aqui para a questão do faturamento. A base de cálculo para aquelas empresas que estão sob o regime cumulativo será o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação dos serviços, caso seja uma prestadora de serviços, ou o resultado auferido nas operações de conta alheia, ou seja, operações com terceiros. No regime não cumulativo, a base de cálculo será o total das receitas auferidas, que compreende o quê? A receita bruta de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas por essa empresa, inclusive a receita financeira, receita de aluguéis, enfim. Sobre a base de cálculo, a legislação apresenta algumas exclusões. O que pode ser excluído da base de cálculo? Então, eu tenho ali no artigo 26 da Instrução Normativa 2152, que ele vai dizer quais são as exclusões gerais para todo e qualquer tipo aí de empresa. No caso, temos exclusões relativas às vendas canceladas e às devoluções de vendas, o IPI que incidir ali sobre o valor daquela venda, o ICMS a título de substituição tributária, o ICMS normal destacado no documento fiscal, descontos incondicionais concedidos. Esses descontos devem ser incondicionais, ou seja, não pode haver uma condição para conceder aquele desconto. Para que ele possa sair da base de cálculo, ele tem que ser incondicional. Saídas isentas, sujeitas a alíquota zero ou sujeitas à substituição tributária. Reversões de provisões, que entram ali para a empresa como um ganho, isso daí não vai fazer parte da base de cálculo. Resultado de equivalência patrimonial, recuperações de créditos baixados, como perda que não representa ingressos de novas receitas, lucros e dividendos derivados de participação societária, também não vão entrar ali não vão entrar na base de cálculo para o cálculo do PIS e da COFINS. E receitas de vendas de ativo fixo, imobilizado, investimento, intangível. Se tiver alguma receita de vendas na alienação desse tipo de ativo também não vai entrar na minha base de cálculo.
Aí eu tenho exclusões específicas para quem está no regime da não cumulatividade. Está lá no artigo 27 da Instrução Normativa 2152. São os ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no valor justo. Esses valores não entram para quem está ali no regime da não cumulatividade. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico e de doações feitas pelo poder público. O valor que deixar de ser pago em razão das isenções e reduções que tratam as alíneas A, B, C e E do parágrafo 1º do artigo 19, Decreto-Lei 1598. Esse artigo em específico, ele fala dos lucros de exploração. E ao prêmio na emissão de debêntures. Essas são as exclusões específicas para o regime da não cumulatividade. Outros aspectos relacionados ao PIS e à COFINS. Aqui a gente tem a tributação monofásica, a lei que instituiu a tributação monofásica, lembrando que tudo que é falado aqui sempre vai ter uma legislação relacionada que deve ser estudada, né? Uma lei complementar, uma instrução normativa que a gente traz os principais aspectos, como a própria aula propõe. Quais são os produtos que estão sujeitos à tributação monofásica? Aqui a gente tem os exemplos: combustíveis, produtos farmacêuticos, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, combustíveis, pneus. Então, esses produtos, eles já chegam na empresa ali com a alíquota zerada, por quê? Porque já foram tributados no momento anterior. Há também os casos da suspensão dessas contribuições. Temos aqui a Lei 10.925, logicamente verificar a legislação relacionada a esse item da suspensão. E a gente tem suspensão obrigatória e suspensão opcional. Um caso de suspensão obrigatória é ali para toda a cadeia agrícola. Ela pode ser opcional também quando a venda está sendo realizada para pessoa jurídica que seja preponderantemente exportadora. Há também suspensão para matéria-prima, material de embalagem, entre outros itens especificados na legislação. E temos receitas sujeitas à alíquota zero, que a gente pode citar a Lei 10.865 e a 10.925 também. Adubo, fertilizantes, leite em pó, bebidas e compostos lácteos. Temos também alíquota zero quando a tributação é monofásica, alíquota zero também para vendas, para as áreas de livre comércio, zona franca. Existe uma lista considerável para essas receitas aí que teriam alíquota zero. Para concluir, não podemos deixar de falar da reforma tributária, que transformará as contribuições de PIS e COFINS na CBS. Isso veio a partir da Emenda Constitucional 132 de 2023. Essas contribuições elas vão permanecer, né, como de competência da União, como já são, na verdade, só que elas terão uma alíquota unificada, uma alíquota única para as duas contribuições que agora, né, serão apenas uma. Vai seguir o modelo do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ou seja, ela vai ser um tributo não cumulativo, né? Então, eu só vou recolher o imposto em cima do valor que foi adicionado durante a cadeia. Ela não vai integrar a sua própria base de cálculo, nem a base de cálculo do IPI, ICMS, PIS e COFINS. A alíquota a ser aplicada será de 0,9%, compensando-se esse recolhimento com as contribuições devidas ao PIS e à COFINS, e a vigência é a partir de 2026. E o PIS e a COFINS serão revogados em 2027. É isso, pessoal. Finalizo a nossa aula por aqui. Espero que eu tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês.